resultados. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Queria me apresentar, eu sou a Sandra Martinelli, sou a presidente executiva da ABA. Bem-vindos todos que estão conosco aqui nessa manhã e que acompanham esse segundo evento de 2021 do calendário de eventos da ABA. Esse ano também todos online. O Branding at ABA abordará sobre a reputação e relevância, as marcas na pós-realidade e o marketing na intimidade. Eu gostaria de passar a palavra agora a Kellen Silvério, diretora de marketing da Hasbro do Brasil e presidente do nosso comitê de branding e conteúdo da ABA. Kellen, é com você. Bom dia a todos. Sandra, super obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui hoje com vocês, presidindo esse incrível evento, presidido pela ABA também. Bom, é um prazer receber todos vocês aqui, que irão compartilhar suas ideias e experiências com todos aqueles que estão acompanhando o nosso evento. São profissionais excepcionais, né, reconhecidos por sua competência e disposição para fazer do mundo um lugar melhor. Também através das organizações onde atuam e que se dispuseram a contribuir para este, que é um dos mais importantes eventos da ABA de 2021. Meu super obrigada por estarem aqui. Em nome da ABA e de seus associados, agradeço de coração. Hoje vamos falar sobre reputação e relevância, possivelmente os dos maiores desafios para as marcas dessa década. Inclusão e diversidade já fazem parte da agenda da governança ambiental, social e corporativa das grandes organizações. Mas precisamos garantir que ela vá além do discurso ou das estatísticas de gênero e etnias e que se traduzem em ações relevantes para a sociedade. Precisamos de uma mudança real na forma de encarar a humanidade, com toda a sua diversidade de pensamentos, opiniões, trajetórias e comportamentos, e trabalhar estruturalmente para oferecer oportunidades mais equitativas de desenvolvimento a todos. Reputação é uma consequência de nossas ações e de quanto conseguimos inspirar pessoas a partir dessas ações. É isso que desejamos para o nosso encontro de hoje. Inspirar uma visão de um mundo onde as marcas cumprem seu papel social e são reconhecidas por isso. E considerando a qualidade dos nossos convidados, estou certa de que vamos conseguir com que esse evento seja um sucesso. Meu agradecimento novamente a todos vocês aqui presentes, espero que vocês desfrutem de cada conteúdo que vamos aqui dividir com todos vocês, que vocês tenham uma ótima manhã. Muito obrigada. Sandra, para você novamente. Muito obrigada, Kellen. Muito boas palavras, gostei bastante. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria, nesse momento, agradecer aos nossos cotistas que viabilizaram este evento. A cota ouro, Eletromídia, e a cota bronze, Sam Road. Aproveitamos para dizer um muito obrigada para os nossos parceiros estratégicos de 2021, que mesmo diante de tantas dificuldades nesse ano, eles não nos abandonaram. Nós estamos agradecendo neste momento ao Bradesco, Comscore, Eletromídia, Facebook, FSB Comunicação, Google, JC Deco, Cantar, Liu Lara, Ótima, Predicta, Rede Globo, UOL e Verizon Media. Também queremos agradecer aos nossos parceiros de mídia, EdNews, Áudio AD, Alfa FM, grandes nomes da propaganda, Grupo Mix, Kiss FM, Meio e Mensagem, Nova Brasil FM, Plurale, Propmark, Rádio CBN, Record News, Top FM. E também aos nossos apoiadores das nossas iniciativas, Amelie, Croma, Crozon, Go Ed Media e The Group, TG. Convidamos agora para assistirem o nosso filme institucional da campanha da ABA, O Futuro Passa por Aqui. Para alguns, o futuro inspira medo.
Para outros, o futuro inspira. É na direção dele que caminham, movidos por ideias e ideais. Impulsionam negócios, transformam a sociedade e uns aos outros. Vão juntos, porque sabem que é o único jeito de ir. Sorte das marcas que têm profissionais que pensam assim. Eles e elas se reúnem na aba. Faça parte da aba. O futuro passa por aqui. Nós agradecemos aos painelistas e moderadores que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje conosco, compartilhando os seus dois principais ativos, seu tempo e seu conhecimento. Muito obrigado, um agradecimento agora muito especial nesse momento para o Flávio Ferrari, Head of Ed Innovation and Strategy da CNN Brasil. Ele é parceiro da aba, amigo da casa e que nos apoiou na curadoria e estará aqui ao meu lado fazendo a condução dos painéis nesta manhã. Eu solicito a todos os painelistas que cumpram seus tempos de apresentação, previamente combinados, para que possamos entregar esse evento no tempo combinado e previsto no programa. Todos sabem que a pontualidade é um valor da aba. Peço que enviem suas perguntas no chat, que já está aberto, e que deixem seus microfones mutados, por gentileza. Agora, nós vamos começar o nosso encontro com uma entrevista instigante realizada com Clóvis de Barros, conhecido palestrante, jornalista, professor de ética da ECA USP e autor do livro Reputação, um eu fora do meu alcance. O entrevistador foi Rodrigo Ferrari, do canal Platinho. Por favor, o vídeo. Bem no início do seu livro, você diz: a reputação é uma produção social. Não nasce nem se altera pelas vontades individuais, por maior que seja o empenho. Quer dizer, será que está todo mundo que gasta dinheiro com marketing jogando fora? A ideia inicial era dizer que a reputação é o que o Durkheim chamaria de um fato social. Em outras palavras, ela não resulta exclusivamente da iniciativa do seu titular. Até porque, se fosse assim, ninguém seria mal falado. Eu te diria que entre os que conseguem interferir em benefício próprio, alterando a reputação, e aqueles que sofrem sem nada poder fazer com o achincalhe, eu acho que é 99-1, né? Esse controle, ele não desmente o fato de ser um fato social. Quer dizer, você é um agente social, você participa e usa ferramentas para que, a partir de uma produção social, de uma polifonia, a partir de um entendimento coletivo, você possa vir a ser, digamos, mais bem falado ou mais bem avaliado, mas será sempre, nunca você falando bem de si mesmo e determinando esse resultado. Será através de mecanismos que procuram incidir sobre a opinião coletiva e, a partir daí, essa opinião coletiva poderá, de fato, ser, pelo menos em parte, direcionada para que os resultados pretendidos possam ser alcançados. Comunicação fractal, que assim, você vai compondo uma imagem da coisa que depende desses pequenos momentos de interação com a marca. O que acontece é que as novas técnicas modificaram um pouco a nossa percepção do mundo. Antes você ia para a rua e você tinha uma sequência de experiências mais ou menos previsível, que era, digamos, o cenário que você tinha que percorrer até o ponto do ônibus. O que acontece hoje é que esse mesmo cenário, ele é o tempo inteiro entrecortado de um estilhaço de outros reais, né, a serem percebidos e que vêm assim mesmo pelas técnicas em forma de fragmentos, coisas que vão se mesclando a esse pano de fundo percebido no mundo diretamente. E aí eu te diria que no acaso desses fragmentos e desses encontros, né, a dificuldade é cada vez maior de você entender os processos
de construção de um certo imaginário e, por que não dizer, até mesmo os processos de subjetivação, né? Se antes um cientista social, com 5 ou 6 variáveis, ele dava conta de explicar o comportamento, o pensamento e as reações de uma pessoa, hoje ninguém cometeria esse despautério, porque no meio de uma socialização familiar, você tem horas e horas e horas de exposição a uma mídia completamente fragmentada, Mas estilhaçada. onipresente. E de reconstrução impossível. Você fala do contraste entre o mundo percebido e o mundo imaginado, e a maneira pela qual a recepção dos discursos e os afetos influenciam a construção do imaginário. O flagrante da realidade, ele nem sempre dá conta do que é a realidade. Isso é muito claro, né? O fotojornalismo, ele tem o poder de impor a parte pelo todo e, portanto, impor o instante por um período, uma duração. É verdade, não, isso é bem colocado. Né? O poder metonímico do fotojornalismo. Isso, não há dúvida. Da mesma maneira que, se você imaginar um profissional que durante 30 anos teve conduta inatacável, mas ele é flagrado num comportamento indecente. O que é que chega para a sociedade? Que aquele indivíduo desconhecido agiu indecentemente. E aí, essa conduta acabará transcendendo para a pessoa. Você passa de João agiu canalhamente para João é canalha. Quando, na verdade, todos nós sabemos que, se isso for aplicado a cada um de nós, somos todos canalhas. Aliás, título de um livro que eu escrevi, Somos Todos Canalhas. Se não tivesse um fotojornalista atrás de cada um de nós... Atrás de cada um de nós, estaríamos todos na fogueira há muito tempo. Então, nesse sentido, a má reputação acaba sendo muito resultante do acaso das circunstâncias e dos flagrantes, que é uma questão realmente contingente. Quem que você acha que se impõe no fim das contas? O real mesmo ou é o imaginário? Vamos imaginar um ser percipiente e um mundo percebido. Então, muito bem, esse mundo percebido, ele gera no observador uma impressão, né? Uma impressão visual e uma sensação. Portanto, ele produz um impacto no observador, aquilo que Locke chamaria de uma ideia simples, né? A partir dessa ideia simples e de outras ideias simples, esse cidadão articulará e começará a produzir ideias complexas. Essas ideias complexas, entremeadas com experiências anteriores, permitem o surgimento de verdadeiras narrativas. Narrativas essas que vão compondo um certo imaginário quando, sobretudo, compartilhadas e dialogadas, etc., e até chegar no estágio de uma cultura, propriamente. O cultura, que é um conjunto de percepções, entendimentos, valores e narrativas que são compartilhados no interior de uma sociedade, de um coletivo, etc. Te agradeço pelo papo, fiquei encantado. Agradeço igualmente. Muito obrigada aqui ao professor Cláudio de Barros e ao Rodrigo Ferrari por participarem e nos inspirarem, né, no início desse nosso evento de hoje. Agora, nós vamos também ter um momento aqui muito especial. Nós vamos fazer aqui o pré-lançamento do livro Reputação, os consumidores compram reputação e não produtos. Esse projeto foi idealizado pela nossa presidente da ABA, Neucina Tropardi, que jogou essa ideia no ar. Seria importante ter um livro, a ABA ter um livro sobre reputação. Então, nós fizemos esse projeto junto com a nossa parceira, Andréia Roma, que está aqui conosco hoje também, da Editora Líder. É o 4º projeto que fazemos com ela. E o livro tem como tema central uma palavra pequena, mas com significado grandioso: reputação. Porque isso é tão importante, ainda mais nos dias de hoje. E como conseguimos mantê-la meio a adversidades? A obra concentrou 28 lideranças que nós escolhemos no mercado
e convidamos para trazer soluções e reflexões que explicam os motivos pelos quais o público considera a reputação tão especial. E conta com a participação da Neucina Tropadi, idealizadora do livro, presidente da AB, vice-presidente e cofundadora da Arca Mais, que também assina o prefácio, além da minha participação como coordenadora e de Andréia Roma, CEO da Editora Líder. Eu queria agradecer, está aí listado na tela, os 28 experientes profissionais, amigos da casa, que aceitaram contribuir com essa edição. O lançamento oficial será nesta quinta, 17 de junho, às 19 horas. E todos vocês aqui estão convidados a acompanharem e comprarem seu livro através desse QR Code que está aí exatamente na tela nesse momento. A gente não poderia deixar de passar essa oportunidade, estando dentro desse evento com esse tema, de fazer esse pré-lançamento, que foi autorizado pela Andréia Roma. Muito obrigada, Andréia, da Editora Líder. E obrigada, Neucina, também, por nos inspirar sempre, nos trazer sempre ideias tão fantásticas. Bom, seguindo a nossa programação, agora nós vamos para o primeiro painel. O primeiro painel será sobre relevância, significado, segurança e sustentabilidade. E contará com a participação de Juliano Piccoli, que é o CCO e Client Management Director da Cantor Insights, e da Marjorie Teixeira, que é a Communication and Brand Operation Director da P&G. E na moderação, o nosso amigo, co-curador de todo esse evento, Flávio Ferrari, que é o Head of Ed Innovation and Strategy da CNN Brasil. Flávio, meu amigo, a partir de agora é com você. Obrigada. Muito obrigada, Sandra, pela oportunidade de estar aqui, né, contribuindo para esse evento. Olá, Marjorie. Olá, Juliano. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. E bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando e nos assistem nessa radiosa manhã de outono. Sendo breve, porque o nosso tempo é curto, né? A ideia de incluir esse tema relevância, né, como parte desse evento de reputação, ela nasceu lá no ano passado, durante o ABA Summit, né, quando a gente discutiu que essa seria uma década em que coisas como significado, como segurança, como sustentabilidade estariam pautando a sociedade e muito presentes, né? E isso, é claro, afeta a maneira pela qual a gente vai se relacionar com as marcas, vamos se relacionar com os consumidores. Então, a gente trouxe para esse dia de hoje, para esse nosso primeiro encontro, uma pergunta. De fato, o que é relevante para cada consumidor? Como é que a gente pode enxergar isso? De alguma maneira, qual é a responsabilidade que as marcas têm de contribuir e se destacar nesse ambiente, se tornar única, até muito rapidamente, vindo da história do marketing, né? A gente já se diferenciou por produto, por experiência, por relacionamento. Agora a gente tem que se diferenciar por relevância, né? O share of relevance. Então, eu começaria aqui, dando 5 minutos para cada um de vocês, para começar respondendo essa pergunta, né? O que é relevante para as pessoas? Podemos começar com o Marjorie, né? Vamos lá? Obrigada, Flávio. Olha, gente, é um tema realmente muito abrangente e que a gente poderia passar horas e horas aqui conversando a respeito. Mas eu acredito que, para fazer uma história longa bem curtinha, eu acredito que um propósito autêntico, genuíno e vivo é algo que traz muita relevância para as marcas hoje em dia. Eu trabalho numa empresa centenária, né? A P&G tem mais de 180 anos. E eu acredito que o que nos trouxe até aqui é justamente viver esse propósito tão intensamente, e principalmente nesses últimos 16, 17 meses que estamos vivendo nessa pandemia, acho que nunca vivemos tão intensamente ele, que é melhorar a vida das pessoas agora e para gerações futuras. E eu acredito que a gente tem que fazer isso não só no olhar ou no viés das nossas marcas, mas também delas. Mas a gente tem que usar as nossas pessoas como agentes de transformação dessa sociedade, a gente tem que buscar os nossos parceiros em como a gente pode fazer para multiplicar a força e também ajudar essa comunidade, né? No fim do dia, eu acho que os consumidores, eles
Hoje eles veem um produto, eles querem saber quem produz esse produto, de onde vêm as matérias-primas, como é que a gente vai conduzir, qual o impacto que essa marca, que esse produto tem para a sociedade de maneira geral e para o meio ambiente. Então, é muito mais do que apenas uma campanha publicitária, vai do seu propósito e você tem que viver ele em várias esferas, não só na esfera do meio publicitário ou do meio corporativo. Bacana isso. Eu gostei muito dessa tua afirmação de que são as pessoas como agente de transformação que, de alguma maneira, pode construir essa relação de relevância com a empresa da empresa com os consumidores, né? E você, Juliana? Eu acredito muito nisso. Legal. Bom dia, pessoal. E Juliano da Kantar falando aqui um pouco. Esse tema é um tema muito, muito importante e é um tema central também da nossa divisão. A Kantar Insights lida com expertise enorme com essa parte de entendimento de força de marca. E para nós, o entendimento da força da marca passa, sem dúvida, pela relevância, né? Pelo significado. E a gente da Kantar entende como relevância aquela marca que é considerada significativamente diferenciada para um consumidor, né, ou para um grupo de consumidores. E o que é isso? Né? É justamente gerar um significado, e quando a gente fala de significado, ele é, sem dúvida, um balanço da experiência, não tem como não passar pela experiência com um produto, com um serviço. Então, aqui a gente aborda temas mais funcionais, uma parte mais racional de entrega daquilo mesmo, mas igualmente importante é a parte emocional. E essa construção da parte emocional, aí passa um pouco, com certeza, pelo que a Marjorie comentou, essa construção é algo de longa data, de uma vida, né? Até como o Cláudio estava falando lá, a pessoa 30 anos mantendo uma pose, mantendo uma ética, e um deslize e você pode desconstruir tudo, né? Então, para uma marca, essa construção emocional, principalmente, ela é muito importante. Quando você fala de reputação, de levantar bandeiras, enfim, você precisa fazer isso de forma muito consistente, muito verdadeira, para não soar oportunista, né? Marcas que às vezes querem pegar aí o bonde andando, pegar ali um tema em voga no momento para se aproveitar para surfar também a onda, daí acaba fazendo mal feito, construindo mal feito, sem consistência, aquilo dura um mês sem lastro, sem uma perenidade. Então, para nós, a gente acredita muito nessa equação de significado, que mistura, sim, uma entrega, uma experiência, mas com essa construção emocional muito forte, né? Além de a gente considerar a diferenciação muito importante, porque se todo mundo, pegando aqui até o exemplo do Covid, que é o mais recente, o mais falado, todas as marcas de diversas categorias falando no mesmo tom, construindo o mesmo tipo de emoção, ou os mesmos códigos de comunicação, você acaba não se diferenciando também. Então, para criar essa relevância também é muito importante que ela seja de uma maneira diferenciada, única mesmo para esse consumidor entender essa relevância. E, Juliano, a Kantar é uma especialista em métricas, né? Como é que a gente mede relevância? Como é que eu consigo, de alguma maneira, quantificar que eu estou sendo relevante ou não estou sendo relevante? Perfeito. Sim, a gente tem uma metodologia amplamente validada, né? Uma metodologia de milhares de estudos já feitos. Ela tem, inclusive, uma validação, ela é uma metodologia para medir, no geral, força de marca, né? E não, como eu falei, não tem como não falar de força de marca sem falar em relevância. E ela, inclusive, tem uma validação com o market share, né? É uma metodologia bem comprovada. E hoje, para medir a relevância, como até no meu discurso inicial, a gente mede, de fato, via declaração de consumidor, num set competitivo, e a gente sim pergunta o quanto, a gente entende o quanto aquela marca atende às necessidades desse consumidor, né? Então, indo para essa veia um pouco mais funcional, né? De atender, de suprir aquela necessidade, e também a gente estressa muito a parte emocional. A gente vai para tipos de pergunta literalmente de amar e odiar uma marca, né?
e a gente mergulha nisso. A gente vai entender o que faz essa pessoa mal odiar a marca, o que faz essa pessoa encarar que a marca entende essa necessidade. Hoje, essa solução ela conta com um analytics muito forte, né? Ela tem uma modelagem por trás, ela conta com alguns aspectos de neurociência. Então, a gente tem alguns exercícios ao longo do estudo que mexem um pouco com o System One, né, para entender de maneira implícita o que aquela marca passa, né, o que aquela marca é para o cliente, é para o consumidor. Então, a gente tem, enfim, capta essas associações mais intuitivas. Então, com essas métricas, a gente consegue dar uma profundidade, uma clareza muito grande para as grandes marcas do mercado, como elas estão sendo relevantes, né? E o importante também, Flávio, é esse monitoramento, né? Porque a gente não pode perder de vista nunca, a gente não pode achar que construiu a relevância, ela está lá bonitinha construída, vamos para outra, vamos partir para a próxima. É algo em constante construção, justamente porque o mercado, assim como na abertura a Sandra comentou, ele vai mudando, né? O que é importante hoje, amanhã pode não ser, e assim por diante. É interessante que não só isso é tudo muito dinâmico do ponto de vista coletivo, mas ele também é muito dinâmico do ponto de vista individual, né? De acordo com a jornada de cada indivíduo. E aí eu pergunto para a Marjorie, que tem o desafio de trabalhar várias marcas em vários segmentos, marcas tradicionais, milenares, relevantes para o dia a dia das pessoas, né? Como é que você enfrenta esse desafio de, tendo que falar coletivamente, né? Porque a tua comunicação é uma comunicação predominantemente de massa, vamos dizer assim, né? Você tem que falar com muita gente ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, entender que você tem que ser relevante para cada um em cada momento da vida. Como é que você administra, vamos dizer, essa é a verdadeira diversidade, né? A compreensão de que a gente vive num país diverso, com pessoas diversas, necessidades diversas. Como é que você trabalha isso? Flávio, o vetor da igualdade e inclusão, ele perpassa todas as marcas e para a gente é mais do que uma bandeira, é uma realidade dentro da empresa e também que a gente quer levar para fora das paredes da nossa bolha, né? Porque a gente vive uma realidade muito diferente da que tem por aí. Então, a gente tenta levar isso através das campanhas de cada marca, e aí cada marca vai viver o seu propósito, trazendo isso à vida, e aí eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, Always vai tratar da pobreza menstrual, que é algo tão importante para a igualdade de gênero. Já Gillette tocou no assunto da masculinidade tóxica, que também é importante para a construção de uma sociedade mais igualitária. A gente vai ter outras marcas falando de sustentabilidade, outras falando da comunidade LGBTIA+, outras falando da questão étnico-racial que é tão viva aqui no Brasil. Então, cada marca ela vai viver o seu propósito de diferentes formas, óbvio que muito genuinamente, respeitando a herança de cada uma dessas marcas, então o que essas marcas trazem de bagagem, e também, por que não se transformando? Muitas dessas marcas se transformaram para aqui no Brasil viver essa questão étnico-racial que talvez não existam em outros países. Então, o propósito tem que ser vivo, tem que ser genuíno, mas também as marcas podem se transformar. E aí eu acho que aqui no Brasil, cada uma delas pensou, cada diretor de marketing pensou na sua marca com carinho, estudou a sua marca, estudou o seu consumidor para entender o que faz sentido, como que a gente traz isso à vida, de maneira, óbvio, para nunca ser oportunista. E do lado corporativo, a gente tem algumas missões ao longo dos anos que a gente vai levando para que cada marca depois também possa se alavancar em cima dessa agenda corporativa, que também trata de todos os projetos que a P&G tem institucionalmente. Globalmente, a gente já faz isso há muitos anos, há mais de 10 anos, e aqui no Brasil, mais intensamente, a gente começou nos últimos 3 anos. Então, a gente já tem colhido alguns frutos, nós somos reconhecidos pelo Índice de Igualdade Racial Empresarial, uma empresa número 1, buscando a igualdade racial no Brasil.
Então, essa questão de etnia é muito importante para a gente. Não era um lugar que a gente estava tão bem há 3, 4 anos atrás. Foi uma jornada intencional de reparação. Então, internamente, a gente vai propor algumas coisas corporativamente, e aí diferentes marcas que estão em diferentes pontos da jornada vão abraçar iniciativas e vão trazer isso à vida em suas campanhas publicitárias, em suas atividades, nos projetos que vão apoiar. Então, varia muito de marca a marca, mas cada uma delas vai viver isso de forma genuína. O que você me disse é que na P&G vocês acabam compondo uma matriz de relevância, vamos dizer assim, uma matriz de interesses diversos que inclui cada produto, cada segmento, e a maneira pela qual você está trabalhando, vamos dizer, essa relevância individual, ela acaba, vamos dizer, cada marca escolhe dentro do seu público-alvo predominante qual é o tema mais importante, mais comum, que une essas pessoas, e é através daí que você faz a sua comunicação, é isso? Sim, no fim do dia, os consumidores esperam uma presença da marca em vários tópicos da sociedade. Então, alguns tópicos da sociedade, como esse que eu citei de exemplo, a questão étnico-racial, a gente precisa para todos. É uma coisa que no Brasil são 56% da população. Você não tem como viver sua marca hoje sem ter representatividade e diversidade na comunicação. Então, óbvio que a gente vai trazer isso muito um projeto ou capitanear isso de uma certa forma em uma ou duas marcas, mas todas elas têm que viver isso muito presente. E isso também começa internamente. Então, com as nossas pessoas, a gente também teve que fazer uma transformação interna relevante para que a gente pudesse também mudar a visão dessas marcas, o formato que essas marcas estavam trabalhando. Entendi. E do ponto de vista de contexto de comunicação, vou dar um exemplo aqui que a Cristina levantou aqui no nosso bate-papo, né? Em 2016, a Procter fez ações com influenciadores para as Olimpíadas, né? E aí você escolhe os influenciadores de acordo também com as marcas, tal, né? Esse ano estamos vivendo uma pandemia, não tem lá a Olimpíada. Em cada contexto que você trabalha, né, quando eu digo contexto, é onde você vai encontrar o consumidor, isso pode ser um espaço midiático, pode ser um momento de experiência, né? Você consegue também fazer um ajuste fino dessa comunicação ou para o tamanho que você tem hoje, obrigatoriamente você tem que fazer uma coisa que seja mais genérica, mais inclusiva no seu total? Eu não acredito que para ser mais inclusivo você precisa ser mais genérico. Eu acho que isso faz parte do que é a nossa sociedade. A gente tem que espelhar na nossa comunicação a trama da sociedade que vivemos. E a sociedade brasileira é uma sociedade muito, muito, muito plural. Então, por exemplo, nas Olimpíadas agora, a gente está trabalhando com uma campanha super bacana de apoiar o atleta do amanhã. Então, como é que a gente junta forças para, de certa forma, chamar novos atletas, incentivar a juventude a participar de esportes, a praticar esportes? Então, isso a gente mudou um pouco, deu um certo twist na comunicação, mas eu não acredito que, por ser mais inclusiva, a gente está sendo mais genérica. E sim, pelo contrário, a gente vai trabalhando isso, e hoje, pelo digital, você consegue fazer vários microfilmes, com várias... buscando vários públicos diferentes, você também consegue colocar todo mundo junto numa mesma campanha, numa mesma foto. Então, isso eu acho que é esperado hoje das marcas e é algo que a gente pratica bastante. Então, a gente traz bastante diversidade. Óbvio que tem marcas que estão em um momento diferente ou que querem provocar outras conversas na sociedade, que vão buscar um público específico ou um target específico, mas também a gente tenta sempre provocar essa diversidade e inclusão independente da marca e da campanha. Legal. Juliano, voltando para você aqui, ninguém faz nada de graça aqui, né? Ou seja, a gente, né, tem a responsabilidade social das marcas, está interessado em promover uma sociedade melhor, tal, mas tem que ter resultado no final do dia, né? Hoje, os modelos que a gente tem de avaliação de retorno sobre investimento, né, os Marketing Mix Modeling, os modelos de atribuição, quer dizer, todos esses modelos, eles são capazes de capturar isso
com este nível de fragmentação, vamos dizer assim, que a Marjorie está colocando, ou seja, essa preocupação de cuidar da diversidade, né, em cada contexto, em cada momento, com linguagens diferentes, esses modelos são capazes de capturar isso? Olha, Flávio, ser bem sincero, a gente está caminhando cada vez mais para isso. Hoje eu diria que não. Nessa granularidade, através de um market mix model, por exemplo, um modelo em que a gente tem uma variável dependente como algum indicador financeiro, né? Normalmente, em um modelo, você vai ter ali como uma variável fim, para você entender o que está mexendo, um indicador financeiro, um volume de vendas, assim por diante. E para a gente identificar claramente que aquela ação específica, ou aquele tipo de... Hoje, o modelo nesse formato não chega, né? Nós da Cantor temos um modelo que hoje a gente chama de Total Marketing ROI. Esse modelo, ele, além de medir o indicador financeiro, ele mede justamente a construção de marca. A gente já rodou diversos modelos para clientes e o debate é bem esse. Poxa, nesse período de comunicação não alavancou nada em vendas. Mas calma, o que construiu de marca que aquilo em algum momento vai acabar gerando justamente a venda, né? E isso hoje a gente tem conseguido cobrir com Total Marketing ROI, embora ainda não nesse nível de detalhe. O que a gente faz muito é uma análise casada. A gente tem difíceis soluções, principalmente de pré-teste de comunicação, que aí sim a gente aprofunda naquela execução, aprofunda no propósito, para justamente entender o quanto o formato que está sendo comunicado, a forma como a marca está falando com aquele público vai ressoar, vai fazer sentido, vai gerar uma impressão, um significado, algo duradouro para aquele público. E nesse sentido a gente consegue sim entender se é melhor abordar o tema A, o tema B, o tema C, né? E até estou vendo aqui popando no chat algumas perguntas, e aí que vem um pouco dessa diferenciação. Alguém falou, mas todas as marcas falando ou levantando o mesmo propósito, aí elas não se de fato. É por isso que eu prego muito, que é muito importante a gente monitorar, né, com pesquisa, seja um pré-teste para entender se aquele tom que eu estou falando, aquela música, aquela trilha sonora faz sentido, ou se ela vai ser mais uma paisagem dentro de um momento que está todo mundo usando o mesmo tom ou levantando o mesmo propósito, né? Então, acho muito importante, e tem uma questão de DNA, de credencial de marca, né? Às vezes a marca quer falar sobre determinado tema, ou quer levantar determinado propósito, e os consumidores acham e não encaram que ela tem essa capacidade, ela tem essa, digamos assim, essa propriedade, essa moral para falar disso, né? Então, de novo, aí entra o monitoramento para entender, olha, está funcionando? Está funcionando? Fala assim, não mexeu nenhum ponteiro, não está gerando a relevância necessária, porque, de fato, no fim, a construção de marca vai o fim, né, vai culminar numa venda, né, vai culminar em gerar mais negócio, mais market share para as marcas. Ou, pelo menos, mais fidelidade, mais engajamento, né? Exatamente. Percepções que, no final, ajudam a construir marca, que é um cuidado que o que a gente enfrenta hoje em dia com esse mundo acelerado, de preocupação com o resultado do quarter, né? Tem que bater a meta do mês, do trimestre e tal, às vezes as pessoas acabam deixando um pouco essa relevância da construção de marca de lado, né? Mas eu achei interessante isso que você comentou, entre outras coisas, porque a gente até falou um pouco disso, né, antes do evento. No início da pandemia, alguém se deu ao trabalho de fazer uma colagem de todos os comerciais, né, os primeiros comerciais das marcas se posicionando, né, em apoio à sociedade para enfrentar a pandemia, né, e isso mostra que essa percepção que você falou, inclusive da mensagem, ela é muito dinâmica, né, porque o primeiro comercial provavelmente foi emocionante, né, aquela construção, uma música bacana de entrada, e falando do momento que era desafiador, e falando que as pessoas estavam em casa, depois dizendo como é que a marca, historicamente, sempre esteve ao lado da pessoa, e aí dizendo que estamos juntos, e não sei o que e tal, pá. Então, eu acredito que a primeira vez que alguém veiculou um comercial como esse, e a primeira vez que o consumidor viu, ele se sentiu tocado. E aí, de repente, você tinha 35 marcas fazendo exatamente o mesmo comercial, com a mesma estrutura, com a mesma... né? E aí você perde credibilidade, né?
de categorias completamente distintas, diferentes, né? E aí gera uma grande confusão de quem que está falando comigo, né? Tá todo mundo do meu lado agora. De repente, todas as marcas estão do meu lado, estão me apoiando, vou me ajudar a passar por esse momento. Então, é um cuidado muito grande. Eu valorizo muito o trabalho das marcas da Procter, que a gente precisa, que os marketeiros precisam ter, né? Porque, de fato, os consumidores são extremamente exigentes, né? Não são bobos. A gente pretesta muito propaganda, e quando leva as outras, o consumidor não é bobo. Claro que ele está vendo que não é genuíno isso, né? Então, muitas vezes parece que a gente está falando o óbvio, o básico, mas ainda acontece muito disso. Então, é realmente muito importante. Por isso que eu falei desde o início sobre a relevância não sozinha, ela necessariamente precisa passar por diferenciação. Precisa estar junto, caminhar junto com a diferenciação. O que eu observei durante esse começo da pandemia foi justamente isso. Você teve marcas que fizeram discursos e marcas que ofereceram soluções reais e concretas para o dia a dia da pessoa, né? Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer, Márcio, é o seguinte, né? Ainda mais para você que tem tantas marcas e trata de tantos temas simultaneamente, né? Relevância me parece um caminho de duas mãos, né? Ou seja, você tem que ser relevante para a pessoa, mas a pessoa tem que ser relevante para você. Então, o consumidor não tem só que sentir que você é uma marca importante para ele, você está oferecendo uma solução para um problema dele ou algo parecido, mas ele tem que sentir também que ele, consumidor, de alguma maneira, é importante para você, que eu acho que é o que se perdeu, né, Juliana, nesse pupurri de campanhas iguais, né? Como é que você trabalha isso? Você considera isso importante, ou seja, criar essa conexão e fazer com que o consumidor sinta que ele é importante para você? Sim, com certeza. E trazendo um pouco desse ponto das campanhas do início da pandemia, eu acho que também tem um pouco de fazer mais do que falar. Eu acho que nesse momento especificamente, que era algo tão novo para todo mundo, era muito mais importante ter ações realmente propositivas de transformação do que realmente fazer campanhas lindas a respeito. Óbvio que chegou um determinado momento que se você não fazia campanha a respeito, parecia que você não estava fazendo. Então, nós como P&G, a gente até em um determinado momento, a gente teve que mudar um pouco a nossa condução, porque a gente viu que a gente precisava falar o que a gente estava fazendo, para inspirar outros a fazerem o mesmo, e dois, para também, a gente vive nesse clutter de informações, a gente precisava mostrar que a gente estava fazendo também para não ficar para trás, porque muitas que estavam fazendo muito menos, estavam falando mais do que fazendo. Então, acho que tem também esse aspecto de fazer, das ações em si, realmente botar a mão na massa, tá? Sobre essa questão do consumidor individual, com certeza. E hoje em dia, com o diálogo, né? Antigamente a gente botava a campanha no ar e não tinha um feedback. Hoje em dia você tem essa conversa, há esse diálogo, há constantemente a troca. Então, é muito importante que a troca seja feita diariamente. E você vê quantas campanhas evoluíram, e nesse último ano, acho que tem vários exemplos, mas um dos exemplos que vive muito perto do nosso coração, porque a gente tinha 3 marcas patrocinando, foi o próprio Big Brother Brasil. O quanto que as marcas trocaram, o quanto que houve realmente um diálogo entre público e casa, coisa que há muito ou pouquíssimas vezes não existia. E você via o quanto isso mudava e trazia um grande impacto para essas marcas. Então, o diálogo é importante e fazer mais do que propriamente falar. E aí eu vou dar um exemplo do que, para mim, para a gente é fazer, né? A gente, no começo da pandemia, a gente doou inúmeros produtos, ajudou muito a ciência, foi uma das coisas que a gente sempre acreditou, sempre acredita em inovação e pesquisa e desenvolvimento. A gente apoiou aí vários doutores trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, inclusive a doutora Esté Sabino, que foi a primeira a mapear o genoma do vírus aqui no Brasil, mas a gente também lançou a iniciativa que todo mundo poderia participar, que é o que a gente está chamando de Aceleradora Social P&G. É uma plataforma que todos podem botar seus projetos. No meu primeiro edital que a gente fez, foram mais de 300 projetos submetidos, e a gente impactava esses projetos não apenas financeiramente. Óbvio que investimentos sementes, como chama nesse ambiente de startup, foram necessários em alguns deles, mas também com conexões,
com capacitação, com vários outros aspectos que a P&G, como uma empresa de grande escala, pode ajudar. E, dessa forma, a gente está ajudando, óbvio, que projetos, mas também indivíduos a fazer a diferença. E eu acho que aí é que mora o poder ajudar e poder mostrar a relevância dos indivíduos. Eu não tenho todas as respostas sozinhas. A P&G, mesmo sendo uma empresa grandiosa, centenária, não vai ter todas as respostas. A gente precisa contar com a ajuda de muitos para multiplicar isso. E, óbvio, o consumidor final, ele é um dos stakeholders que estão nessa jornada conosco, trazendo soluções, trazendo propostas, e ter essa opção de você ir lá diretamente com a empresa, propor sua ideia, é muito importante. Então, esse diálogo, essa troca, a gente precisa ter canais para isso. São iniciativas inclusivas nesse sentido, né? Você convida o consumidor a participar não só da sua comunicação em cada contexto, mas também das ações efetivamente, né? E aí você tira a pessoa... E chamar esse consumidor para falar também, dar voz a tantos consumidores, a tantos públicos. Voltando ao exemplo que eu dei do Big Brother Brasil, quantas marcas não usaram os próprios tweets dos consumidores ou chamaram os consumidores para participar da conversa? Eu acho que isso é super importante na sociedade que a gente vive hoje, que é como você também mostra a relevância desse indivíduo para a conversa e constrói algo até muito mais poderoso do que você falando sozinho, comprando muitos GRPs na TV. Legal. Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso rápido encontro. É uma pena que o tema, dá para fazer uma lista de perguntas e questões a respeito dele e passar amanhã tergiversando sobre o assunto. Mas foi um prazer receber vocês dois aqui. Acho que posso dizer aos nossos assistentes e acompanhantes aqui que vocês ficam à disposição deles para caso tenha mais alguma dúvida, né? Vocês podem até dar uma olhadinha no chat, ver quem tem mais uma ou duas perguntas que a gente não respondeu. Então, agradeço a presença de vocês, fico muito feliz que a gente tenha caminhado com essa conversa. Muito obrigado e até a próxima nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Até mais. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia. Um abraço. Obrigado. Bom, e antes de chamar o próximo painel, eu queria agradecer novamente ao nosso cotista ouro desse evento, que é a Eletromídia, que sempre tem nos apoiado aqui na aba para a realização de eventos tão relevantes quanto esse. Muito obrigado, parceiro, sempre com a gente. E esse nosso segundo e último painel, ele será sobre reputação, né? É aquilo que também acompanha a relevância. E a ideia é que a gente possa conversar, como a gente viu no vídeo da abertura lá do Clóvis e do Rodrigo, sobre como é que esta percepção das marcas é construída no imaginário de cada um dos nossos consumidores e a relevância disso para as marcas. E para esse painel, a gente está convidando aqui a doutora Eliane Quintela, que é Legal Director da Softs e presidente do Comitê Jurídico da ABA, a Paula Costa, que é CMO da Diageo e vice-presidente da ABA também, e para moderar, a gente traz o Rodolfo Araújo, que é vice-presidente para a América Latina da United Minds. Bem-vindos todos e, Rodolfo, agora a bola é com você. Maravilha, Flávio, muito obrigado, bom dia para todo mundo. Queria agradecer super aí a sua co-curadoria do evento, agradecer também a Sandra, a Aba, toda a equipe, e também reforçar aí o convite para todo mundo ficar ligado no lançamento do livro Reputação. A gente está aqui entre autores e autoras, então é uma publicação que promete suscitar muitas reflexões positivas sobre esse tema que é tão importante, né? Então, estou muito feliz de estar com a Eliane, muito feliz de estar com a Paula, e já queria começar falando um pouco desse desafio, né, que já foi abordado aqui no primeiro painel, de tratar a reputação quase que como um ativo de gestão, né? A gente está pensando aqui em reputação para muito além de um mero indicador vinculado à comunicação, como muitas vezes, às vezes, a gente acaba até pensando quase que por inércia, né? Então, a reputação acaba caindo numa vala comum que restringe muito mais o conceito se a gente comparar com a abrangência, a amplitude, o valor estratégico dela, né? Então, a gente pensando em reputação como um ativo estratégico, a gente pensa que ela é uma corresponsabilidade de toda a organização. É muito legal a gente ter a oportunidade aqui
de combinar as visões, né? Do ponto de vista da Eliane, né, que está no mundo jurídico, mas super atenta ao mundo do consumidor, ao mundo das marcas, etc. E também com a visão da Paula, à frente de uma marca que também tem um diálogo muito intenso com as pessoas e com os stakeholders de uma forma geral, não se restringir aqui só aos consumidores. Então, esses 5 primeiros minutos de cada uma, eu queria começar com a Eliane, mas a gente falou muito no painel anterior da relevância, né? Ou seja, como as marcas ganham esse direito de ocupar um espaço nas conversas das pessoas, né? Antes era muito mais fácil, era só impor, né? Pelo GRP, um espaço que aí você conseguia abrir essa agenda na vida de cada cidadão ou de cada público de interesse. Hoje não, hoje você precisa conquistar o direito de participar das conversas das pessoas. E aí a gente, como uma consequência, obviamente, desse acreditar, desse agir, né, e desse comunicar consistente, a gente acaba tendo, como consequência, a reputação bem construída, né? Mas eu queria ouvir de vocês, começando pela Eliane, quais são os direcionadores? Como é que a gente começa um pensamento estruturado sobre como construir reputação? Seja muito bem-vindo e obrigado de novo por participar do evento. Bom dia a todas, a todos também. Obrigada, Rodolfo. Quando eu fui convidada aqui para o evento, comecei a refletir sobre reputação, né? E a frase que casou assim para mim perfeitamente foi que vem de dentro para fora, né? É o que você falou, né? O direito que você conquistou. Então, como ela cresce de dentro para fora, ela é fundamentada em valores da companhia, é aquilo que a empresa realmente é, né? Então, precisa ser genuíno e precisa ser autêntico e precisa ser agora. Não é uma aspiração do que a empresa quer ser e não é uma aspiração de onde a empresa quer se chegar. Isso eu acho que é super legal em termos de ambição, mas em termos de reputação é aquilo que ela é, né? Então, é o agora. E também precisa ser consistente, né? Não adianta a reputação você achar um dia, enfim, virou, tá com a reputação. Não é. É uma coisa consistente, ela permeia todas as relações da empresa, a relação com o consumidor, a relação com os empregados, a relação com todos os stakeholders, né? Então, realmente precisa ser consistente e passa por um fenômeno que a gente vê muito nesse novo século XXI, que é a responsabilidade total, né? Hoje em dia não casa mais aquele discurso de vitimização, então a empresa ela tem que ter uma responsabilidade total por seus empregados, pelo meio ambiente, pelos consumidores, pelo mundo, né? Então isso realmente a gente vê como esse ares dos novos tempos, né? E essa exigência também do consumidor por essa responsabilidade total. O consumidor hoje, com isso aqui, né, ele tem o poder, né? Então, a gente tem uma relação de poder aí diferenciada. E ele começa a se falar com a empresa, se conectar com a empresa, os empregados a mesma coisa. Então, a empresa ela não tem como não ser realmente, genuinamente, né, responsável e com essa reputação tem que ser sólida. Então, não adianta mais o marketing artificial descolado da realidade. O que a gente vê hoje que tem que ser um marketing realmente fundado, né, nessa base sólida de valores. E é claro que hoje tem também tem nesse século XXI o politicamente correto, que é a empresa que quer ser, que posa que é, mas às vezes não é. E isso tem um grande risco também de uma crise reputacional, né? Se você posa com uma postura que não é autêntica. Então, a gente está vendo que eu estou vendo pelo menos um movimento para uma limpeza e para uma construção, né, de uma reputação cada vez mais sólida, com base em valores. É isso que eu observo, assim. E aí, Eliane, é muito nessa linha, você está falando da importância da autenticidade, né, e desse cuidado com o processo propriamente de construção da reputação, dessa atenção que não só uma área tem que ter na organização. É interessante que você fala sobre o ponto de vista jurídico, né? Mas a gente está falando aqui de contratos sociais, né? Ou seja, é uma área que também tem que estar muito atenta ao que esse espírito do tempo está nos dizendo, né? E o que, por consequência, se torna uma exigência em relação às marcas, que é um panorama muito diferente
do que a gente vivia 5, 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, passar por essa autenticidade e ter esse zelo, né? Reputação acaba sendo uma consequência, né? E se você conquista, né, essa boa percepção, você gera confiança. E o desafio só aumenta, uma barra que não para de subir, né? É por aí, Paula, como é que você enxerga esse desafio da construção da reputação e quais os caminhos? A gente já percebeu que não tem atalho, mas acho que tem alguns caminhos. Com certeza, Rodolfo. Primeiramente, eu queria agradecer muito a presença de vocês e o convite. Fiquei muito honrada de estar participando desse painel com todos vocês e um grande abraço a Sandra, a Nilcina, né, que são as companheiras aí da ABA, que fazem um trabalho que eu considero absolutamente fenomenal. Rodolfo, acho que eu fui anotando aqui algumas das palavras, né, que eu considero fundamentais nessa discussão de reputação. Autenticidade, com certeza, talvez a palavra, né, quando você está falando em construção de reputação, porque não existe nenhuma perfeição em lugar nenhum, né? Não existem marcas, empresas ou até mesmo pessoas que possam se dizer absolutamente imunes a falhas, né? Mas eu acho que o que importa, e acho que inclusive no meu meio, né, que eu sempre trabalhei em marcas de consumo, o consumidor entende que as empresas, elas têm uma jornada, né? E o consumidor entende também, muitas vezes, se você tem alguma coisa a resolver, ou que você ainda está, inclusive, buscando solução para uma questão, problema. Então, a exemplo de várias questões de sustentabilidade, que muitas marcas, por melhores que sejam, não tem ninguém hoje que possa falar que é absolutamente impecável em todos os aspectos tão envolventes de sustentabilidade, né? Mas o que importa é você ter a meta, a jornada, os objetivos, consistência, as metas da companhia ligadas às metas das marcas, né? Então, acho que isso o consumidor entende a jornada se você for sincero e autêntico, né? E se você for estabelecendo essas pequenas pedrinhas ao longo do seu caminho, né? Então, no caso de marcas, por exemplo, eu acredito muito piamente que essa questão de autenticidade é cada vez mais importante no diálogo com os consumidores, né? Porque não adianta, você não pode mais deixar o consumidor sem resposta, né? Acho que no passado você colocava uma propaganda no ar, a batalha do GRP que você falou, Rodolfo, acho que é muito, muito importante a gente lembrar que esse era o grande meio de comunicação, né? Uma comunicação muito de cima para baixo, né? Então você tinha poucas ferramentas de retroalimentação do consumidor. E hoje elas são inúmeras, né? Então, o nível de controle dos marqueteiros hoje, eu me coloco nessa turma, é muito menor do que no passado, né? E, obviamente, os riscos e as vulnerabilidades, elas aparecem. Então, podem aparecer na sua cadeia logística, podem aparecer na sua frente, na sua força de frente de loja, pode aparecer no seu fornecedor da China, ou então pode até ser uma questão do influenciador que você contratou, né? Então, você não tem mais só os atributos da marca, mas também muita gente no ecossistema que contribui para aquela marca, né? E aí, como é que você pode falar que você está absolutamente blindado e perfeito? É impossível, né? Mas, se você tiver os controles, a intenção correta, né, para que falhas graves não aconteçam, já é meio caminho andado. E acho que tem uma questão que também é inerente, e se as falhas acontecerem, você também precisa ter uma relação muito transparente, né? Olha, aconteceu essa falha por conta disso, apesar disso, né? Eu já tive situações, quem nunca passou por crises, né, no gerenciamento de marca? Eu adoraria conhecer alguém que não tem um gerenciamento de crise hoje, seja na internet, seja em outras questões, mas a interconexão das áreas é muito fundamental. Acho que na Diageo a gente tem isso muito forte, né? Eu tenho claramente parcerias incríveis nas minhas parceiras de CR, né, de Corporate Responsibility, Dani de Fiore, que faz um trabalho extraordinário, Paty Barbelli, a minha legal, que é meu braço direito também, porque a gente tem que se unir, e todas as outras funções, porque o nosso CEO da Diageo colocou num segmento que a gente atua, que é o segmento de álcool, uma coisa muito importante, que é a reputação de um segmento
relativamente controverso, talvez seja o nosso maior asset, né? Da gente fazer um marketing de responsabilidade com absoluta transparência do que, para que nosso produto serve, qual a ocasião, né? A gente, por exemplo, a gente fala incansavelmente de consumo responsável, a gente fala incansavelmente de que álcool não é para criança. Tem várias questões que, ao você expor o que você acredita, você eleva e faz uma fundamentação muito melhor da sua reputação, né? Da sua reputação e da reputação das suas marcas. E no caso da Diageo, acho que, no meu caso, por exemplo, eu tenho o privilégio de gerenciar marcas que têm mais de 200 anos, né? Então, eu acho que eu sou uma passagem muito breve na vida dessas marcas, né? Então, eu tenho um compromisso, e o meu time, gigantesco, uma responsabilidade gigantesca de continuar com o legado de sucesso dessas marcas tão bicentenárias, né? Então, acho que esse é um pouco a minha visão de reputação. E Paulo, acho que você abriu aqui espaço para um leque de variáveis super importantes da gente abordar, e algumas delas eu vou voltar ao longo do painel a perguntar para vocês. Falamos de crise, falamos da interseccionalidade da reputação, da multifatorialidade da reputação, mas eu queria começar com a Eliane, porque a Eliane tem esse ponto de vista legal, né, que é bem interessante. E ele não é aquele ponto de vista que fica atrás dos escaninhos, dos advogados, né? É algo muito mais dinâmico, né? É bem curioso isso, e também, obviamente, o ponto de vista da Paula a partir de uma complexidade, de uma gama grande de marcas, de variáveis que ela tem que gerenciar. Mas, Eliane, um dos primeiros pontos da fala da Paula foi em relação a essa sensibilidade da organização, da marca, no que se refere a tentar controlar o incontrolável, mas pelo menos minimamente ter sensores bastante sensíveis sobre os pontos que podem ajudar a construir ou podem representar um risco reputacional, né? Isso tem a ver com medição, isso tem a ver com uma série de elementos. Como é que você, do seu ponto de vista, enxerga esse desafio? E depois eu também queria ouvir a Paula a respeito. Bom, aí, nas empresas, né, a gente avalia, né, as publicidades, pensando muito sobre o ponto de vista do consumidor, também sobre o ponto de vista dos concorrentes, justamente para tentar minimizar os riscos, né? Porque hoje em dia os riscos, tudo bem, você pode analisar do ponto de vista jurídico, científico, regulatório, mas também tem um ponto de vista da mídia, né? Às vezes uma campanha com humor negro, sabe assim, pode dar um risco reputacional importante para a empresa, que tem que estar preparada. Então, a gente, às vezes, em algumas campanhas mais ousadas, que pode agradar super, como também pode desagradar muito e muita gente, né? Aquela propaganda um pouquinho mais, né? Rebelde, por assim dizer, a gente está preparado junto com o marketing, a gente salienta os riscos e o marketing tem que estar super preparado para, de repente, já baixar do ar, caso a publicidade não seja compreendida do jeito que o marketing quer. O marketing, por exemplo, às vezes quer justamente passar um humor, passar alguma coisa mais de rebeldia, mas isso às vezes, dependendo do jeito que cai, pode não cair bem. Então, a gente faz essa análise da publicidade, né, para justamente minimizar um pouquinho os efeitos e muito atenta aos comentários dos consumidores, muito atenta também a qualquer forma de interação, não necessariamente o consumidor, né, nas mídias sociais, para que isso seja sempre respondido, né, com transparência, mostrando a intenção da empresa. O que a Paula falou um pouquinho da intenção, né? Quando a intenção é boa, a gente já está assim, meio caminho andado, né? Você tem toda uma história para contar. Então, a gente cria esse racional, né, por trás da publicidade mais arriscada. É assim que a gente trabalha. E Paula, a gente percebe que a complexidade de fatores, como a gente estava falando, é muito grande, né? Você só... quais são esses sensores? Como é que sobre quais indicadores você trabalha? Quais elementos, quais ferramentas você usa para tentar minimamente ter uma visão, ali ter um painel de controle sobre a saúde da reputação? E entendendo também, pegando aqui comentários do chat, etc., que
tem uma simbiose, né, entre construção de marca e reputação. Tudo tem a ver com percepção de valor, né? Eu bato o olho no logo daquela empresa ou daquela marca, eu já faço uma série de julgamentos de associações baseados, obviamente, nas experiências diretas ou indiretas que eu vivi com aquela marca, né? Então, como é que você tem essa tentativa de controle, pelo menos, Paula? Olha, assim, primeiro é impossível controlar tudo. Acho que esse é o primeiro pressuposto, mas acho que o que a gente parte na Diageo de um estrito código de marketing, né? Primeiro, acho que o nosso código de marketing interno, ele é muito mais estrito de qualquer lei, de qualquer país, né? Isso já nos dá uma certa tranquilidade de que se a gente errar, a gente vai errar tendo o máximo de cuidado, né? E ainda assim a gente erra, né? Outra coisa que a gente tem é uma coisa muito interessante que a gente chama de retrato progressista, né? A gente tem todo um arcabouço de ideias de como retratar minorias, principalmente, né? Que hoje em dia a gente tem um debate muito grande na questão de diversidade, né? Para retratar as pessoas e não cair nos estereótipos, né? Que são muito comuns em propaganda, né? Então a gente tentar fugir desse, vamos dizer assim, dessas armadilhas, né? Que a gente acha que são inocentes, mas que no fundo acabam prejudicando algum tipo de público, por menor que ele seja, né? Do ponto de vista de representatividade populacional. Outras questões que a gente também faz, a gente faz um assessment de risco reputacional, onde todo o nosso comitê executivo e o board global da companhia é envolvido. Então, a gente mapeia de uma forma absolutamente constante riscos potenciais reputacionais, né? Então, e a gente leva muito a sério coisas que estão super em voga, mas que são riscos reputacionais muito relevantes da atualidade, né? Toda a questão de privacidade, né, que é um risco reputacional que está cada vez mais e que é uma questão muito difícil hoje para as empresas de lidar de uma forma da questão do controle, né, como é que os dados dos nossos consumidores estão sendo usados e para quê e como e de forma transparente. Acho que outra questão também é toda a questão da cadeia logística. Já existem tecnologias, eu fiquei muito feliz de saber que estão cada vez mais evoluindo as ferramentas de controle de cadeia logística, né? Tecnologia vai nos empoderar para ter, como consumidor, uma ideia de onde os produtos vieram e como vieram, etc., né? Porque toda a questão de força trabalhista e mesmo, sei lá, se você tem uma cadeia de agrícola, por exemplo, puxa, da onde estão vindo os insumos, né? Então, acho que isso são coisas que são do futuro, mas que o futuro é agora, né? A gente já está vivendo várias questões ligadas às marcas. As marcas estão muito longe de serem suscetíveis só às questões de propaganda, né? Então, tem toda a cadeia para ser vista. E é justamente esse gancho que eu queria pegar e continuar desenvolvendo com você, Paula, que obviamente transcende, a nossa discussão aqui transcende enormemente, né, a ponta da propaganda, né? E isso toca também aí virando a página numa questão de cultura e numa questão de liderança das organizações, porque a gente percebe, quando a gente fala de atributos ESG, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, outros mandatos, né, fundamentais para qualquer empresa minimamente permanecer no mercado, ter uma licença social para operar, a gente precisa, antes da ponta da comunicação, que internamente a empresa realmente acredite, pratique, a Marjorie falou muito disso, e que as lideranças sejam vocais em relação a temas de interesse da sociedade, temas que as pessoas estão esperando que as marcas, obviamente, se posicionem. Então, eu queria ouvir de você primeiro e depois, especificamente da Eliane, eu queria entender se existe um momento certo para você ir a público e falar. Mas primeiro, Paula, queria que você falasse um pouco dessa questão da cultura e da liderança. Eu acho que essa questão da cultura organizacional é muito fundamental no posicionamento das empresas, né? A cultura organizacional nada mais é do que o reflexo das suas lideranças, né? E do seu público e dos seus funcionários. Então, muito difícil uma empresa que não tenha práticas progressistas
ter um posicionamento progressista, né? Vai soar falso e claramente não vai ter impacto nem suporte interno para ser feito, né? Então, eu tenho um exemplo que eu considero um exemplo muito feliz, recente, do mercado publicitário, que foi um movimento de várias marcas de muita reputação em relação a um projeto de lei que era claramente homofóbico, né? E que várias marcas se posicionaram e o projeto de lei acabou sendo colocado na prateleira, graças a Deus, né? Mas que várias marcas foram se posicionando, então o efeito não é um efeito manada negativo, é um efeito de várias marcas juntas têm voz, né? Principalmente se elas forem líderes, tiverem reputação. Um outro exemplo agora também foi da Copa América, uma questão muito complexa para a gente se posicionar, né, que tomou um caráter político. Hoje em dia, o posicionamento, infelizmente, numa sociedade que está tão polarizada, até posicionamentos muito genuínos e calcados na preservação da sociedade em geral, estão sendo vistos de forma controversa, né? Então, não existe, acho que você tem que ter uma posição muito clara, líder, né? E saber de cara que você não vai agradar a todos, né? Mas você precisa ter consistência de quem você quer agradar, né? Acho que essa é o fator principal. Ou a que propósito você quer atender, né? Que Exato, é o seu, exatamente. né? Então, é muito isso. Eliane, até pegando carona aqui na pergunta da Ellen Bezerra, existe um momento certo para uma marca externar seus posicionamentos? Existe um estágio de maturação ideal para que ela faça isso de uma maneira que contribua de fato com a construção da percepção positiva, da reputação dela? Eu entendo que os consumidores hoje, eles entendem que tem como foi colocado aqui já pela Paula, uma jornada, né? Então, tudo bem que você ainda não chegou lá, tudo bem que você está em construção dessa reputação, mas ela não pode ser, né, aquela coisa hipócrita, politicamente correta, descolada da realidade. Passou por tudo que a gente falou aqui, né? Tem que ser genuíno, tem que ser autêntico. Então, se você está construindo aquilo de verdade, e você quer falar isso para o seu público, não tem problema, né? Você pode começar um projeto ambiental, você pode ter começado algum projeto social. Que legal. Então, você está falando, você está fazendo, é real, pode comunicar. Você não precisa estar... até porque é uma ilusão, né? A gente nunca vai chegar no 100%. A empresa é feita por pessoas erram. O que é importante é realmente ter essa cultura, esses valores muito sólidos, porque qualquer coisa que fica desajustada é facilmente perceptível, né? E você consegue atacar de uma maneira mais assim eficaz, né? Então, eu acho que o momento, acho que não tem esse momento certo, acho que tudo bem, desde que você comunique de uma maneira verdadeira, ou seja, olha, estamos fazendo, estamos lutando, estamos chegando lá onde a gente quer chegar, aí estaria tudo bem. O que não pode é já posar como se você fosse, né? Já estou aqui, né? Todo o meu ambiente, parte ambiental está perfeita, a social está perfeita, quando isso não é verdade, porque aí realmente, nesse mundo interligado, ultraconectado que a gente está hoje, isso não é admitido, né? As informações estão disponíveis a um toque do celular a todo mundo, né? Então, esse tipo de comportamento, realmente, isso não é mais permitido. Mas se você está nessa jornada, acho que você pode comunicar sim. E o custo, né, para você reconstruir uma reputação, o custo para você reconquistar a confiança é infinitamente maior do que se você fizer a lição de casa direitinho, né, Eliane? E do meu né? lado, assim, o que eu vejo muito, assim, hoje em dia a gente vê uma preocupação, preencher milhões de formulários, né, formulários de compliance, formulários disso, fornecedor pedindo, cliente pedindo, e o que eu acho que é muito importante é a gente ir além dos formulários, né, porque o formulário preenchido é uma formalidade que ok, desde que corresponda à realidade, né? Então, assim, esse excesso também de preocupação para posar bonito, às vezes também não funciona. Por isso que eu acho que aquela construção de dentro para fora realmente é o que a gente tem que perseguir, assim como líderes dentro da empresa. É para ser autêntico, para ser genuíno, para ser sólido, tem que ser de dentro para fora, e isso tem a ver justamente com uma cultura que seja orientada aos pilares
definidos pela empresa ou pela marca para construir sua reputação, né? Paula, Rodolfo, desculpa te interromper um pouquinho aqui. Por favor. Desculpa te interromper um pouco, só porque a gente tem, só para te avisar que a gente tem mais 4 minutos de painel. Sim. E já que eu interrompi, eu queria tomar a liberdade de também fazer uma perguntinha rápida para vocês. O pessoal aqui no nosso chat perguntou como é que a gente faz para enfrentar esse momento em que todo mundo critica tudo, a gente está sempre sob ataque, né? Vocês mesmos já disseram isso aí. Na opinião de vocês, qual é o papel dos stakeholders? Ou seja, se a gente consegue engajar todos os stakeholders, isso constitui uma camada de defesa contra esses ataques à reputação? Acho que a gente pode começar pela Paula. Eu acredito que sim, Flávio. No sentido não corporativista, mas eu acho muito importante que as empresas e os cidadãos, de uma forma geral, entendam que as falhas vão ocorrer, a forma como a gente lida com elas, que diferencia se você tem uma genuína intenção até de resolver aquela questão, né? Recentemente, a gente teve um caso muito emblemático de um dos nossos clientes, né, que passou por uma crise reputacional muito, muito aguda, e acho que o arcabouço que se gerou nessa questão foi: estamos todos vulneráveis, vamos nos ajudar. Como que a gente pode resolver questões que são mais, inclusive, setoriais, mais do que uma empresa somente, né? Porque é muito fácil você ser o primeiro a tirar a pedra, né? Mas você tem que olhar para dentro e falar assim, puxa, que tipo de vulnerabilidade eu tenho? Como é que a gente se une no setor para fazer mais e melhor para a sociedade em geral, né? Não só para aquela empresa específica, aquela situação pontual de crise, né? Acho que esse trabalho é um trabalho muito mais longevo do que uma administração de crise pontual. Eliane, queria ouvir também você, a partir dessa pergunta do Flávio sobre a importância de trabalhar stakeholders. Eu queria só complementar com um dado. A gente fez um estudo recente com comunicadores do mundo inteiro sobre gestão da reputação, pessoas que estão à frente de empresas globais, etc., lidando com essas vulnerabilidades o tempo todo. 39 deles disseram que enfrentaram crises importantes nos últimos 2 anos, crises relevantes que tiveram peso sobre a companhia, e 76% deles disseram que elas eram evitáveis, né? Então, como é que a gente pensa isso sob o ponto de vista de criar uma proteção de marca, pensando também não só no consumidor, mas nos stakeholders de uma maneira geral? Acho que as empresas, assim, elas realmente não podem descansar em termos de cultura, de valores, para que isso permeie todas as relações, e realmente você faz uma camada de proteção. Em relação à vulnerabilidade, coisas erradas, eu acho que a gente está num ponto, assim, de evolução que todo mundo entende que acontece, né? Então, se no passado, qualquer problema que acontecia dentro da empresa, você tinha o marketing de atendimento tinha uma tendência de negar, está tudo perfeito, não há problema, somos, né? Hoje em dia não, então hoje em dia a gente pede desculpa, hoje em dia a gente, né, vai ativamente indeniza o consumidor quando nós reconhecemos nossos erros. Então, eu acho que a vulnerabilidade ela pode ser uma força, pode ser uma fortaleza, e aí cabe a nós, justamente nesse momento de crise, que é quando tudo é testado, a gente mostrar essa grandeza, né, de reconhecer muitas vezes o erro e acertar o caminho. Acho que não tem nenhum problema se você fizer isso. O que eu acho que o que não será admitido é você esconder o erro, né? Isso não pode ser feito, e você não acertar o seu caminho, você insistir num equívoco. É um aprendizado constante. Pessoal. Opa, desculpa aí. Flávio, não, eu queria passar para você aqui, Flávio, só fazer o gancho aqui, agradecer super a Eliane, a Paula, e mostrar aqui que a gente está falando de reputação, que é um ativo vivo, precisa ser autêntico, precisa ser genuíno, precisa estar na voz de todo mundo na organização, não se restringe só ao consumidor, a gente fala de todos os públicos, todos os fatores são importantes, todas as áreas de uma organização são importantes para gerenciar a reputação, e que é uma construção permanente, e lembrando, mais uma vez, que custa muito mais não investir, não concentrar esforços e agenda nesse tema que é tão importante. Então, super obrigado, Eliane, super obrigado, Paula. A bola está com você de novo aí, Flávio.
Obrigado, Rodolfo. Eu agradeço também você pela condução, Paulo e Eliane, pela participação. De novo, um super assunto que a gente podia estar durante muito tempo conversando, né? Podíamos passar o dia conversando, mas acho que deu para dar uma boa síntese, você acabou de sintetizar isso, quais são os pontos mais relevantes da reputação. Também queria aproveitar para agradecer à ABA novamente pela confiança, e pela responsabilidade de conduzir esse evento, que eu acho que foi bastante interessante. A gente abordou tanto a relevância como a reputação de maneira bastante profunda, fomos nos pontos críticos, acho que cumprimos a nossa missão aqui. E queria passar agora a palavra para a Neucina Tropardi, que é presidente da ABA e vice-presidente e cofundadora da ARCA, para poder conduzir o encerramento do nosso evento. Obrigado a todos que participaram até o momento. Olá, Neucina, sempre um prazer encontrar você. Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando esse evento. Obrigada, Flávio, pela parceria em mais esse evento da ABA. Eu estava acompanhando aqui a discussão. Que discussão inspiradora. Parabéns a todos que participaram e meu agradecimento, né? Como bem disse a Sandra aí no início, quando abriu o evento, o dia foi aí, esse dia foi inspirador para todos nós. É muito importante que a gente mantenha ouvidos e mentes abertas para a diversidade e a disposição de contribuir para um mundo melhor, mais seguro, com mais significado e sustentável. As posições que ocupamos nas organizações onde trabalhamos nos dão esse poder, e com o poder a gente sabe que vem responsabilidade. As marcas são poderosos arautos, disseminam valores e ideias que influenciam a sociedade. Nossa comunicação carrega essa responsabilidade, não só pelas mensagens que transmite, mas pela remuneração que sustenta os espaços que ocupa. Foi com essa preocupação em mente que, no mês passado, se não me engano, a ABA lançou o seu Guia dos Padrões de Brand Safety, com apoio global da WFA e local da ABAP e IAB Brasil, e assinado pelo Facebook, Google, Twitter e Verizon Media. O combate à disseminação de conteúdos nocivos e prejudiciais na internet é um dos principais desafios da nossa geração. E se não pudermos coibi-los, temos a responsabilidade de não estimulá-los com nossos investimentos em comunicação. E não é só por isso que se pode, e não é só porque esse tipo de conteúdo pode afetar a reputação das nossas marcas ou gerar problemas de compliance, o que já seria suficiente para a gente se preocupar com o tema. Creio que podemos concluir o nosso encontro de hoje concordando que o branding não é apenas cuidar da marca, é cuidar da sociedade. Como vocês disseram repetidas vezes durante o evento, reputação, uma vez quebrada, é muito difícil de consertar, de recuperar. É com esse pensamento que eu quero encerrar o nosso evento de hoje. Eu agradeço novamente todos os nossos convidados que acompanharam o evento, os panelistas, aos organizadores, à equipe da ABA, a todo mundo que foi fundamental para a realização desse evento. Que todos possamos contribuir para um futuro cada vez melhor e a gente se vê, né? Agora, em 29 de julho, com o nosso próximo evento, a ABA Cannes Insights by GoEd, e eu espero sinceramente que este seja o último ano de eventos inteiramente virtuais. Um super abraço a todos e até a próxima. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Once you the one who tried to hurt me with goodbye, you think I'd crumble, you think I'd lay down and die.
myself. I